A paz do Senhor, irmãos, que Deus seja louvado em nossas vidas. E hoje é domingo, aqui nesse momento, para alguns que estão assistindo é outro dia, né? Que é de manhã, às vezes é à noite, é à tarde, não importa. O importante é que a palavra de Deus, ela fala no nosso coração, ela se renova no nosso coração todas as vezes que nós a ouvimos. É muito importante, irmãos, nós acharmos, né? Às vezes nós achamos que uma vez só que nós ouvimos, está tudo certo. Não, a palavra de Deus, quanto mais você ouve, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, coisas novas vão acontecendo na nossa vida. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu procuro, mais eu vou encontrar. Quanto mais eu bater na porta que é Jesus, mais ele vai se abrir. Então, é muito importante nós estarmos meditando, né? Josué diz, medita nesse livro dia e noite, para que prospere o teu caminho. E cumpre tudo o que está escrito, porque não adianta nós lermos e não cumprir a palavra do Senhor. O meu povo sofre por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Amém? E a mensagem de hoje, que nós trouxemos hoje, fala sobre avivamento. Avivamento é uma palavra que nós, né, um termo que nós ouvimos muito pastores pregando, né, e muitos não sabem o que é isso e o que é realmente um avivamento. E esse avivamento que as pessoas aí estão esperando, né? Será que é um avivamento correto? Será que eles estão se posicionando de forma correta? O que está acontecendo com o avivamento? Abre a Bíblia em João capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ouvir o que Jesus tem a falar aqui neste momento. Diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, a palavra aqui o Jesus está falando que nós ouvimos Deus, nós ouvimos a palavra, nós sentimos Deus, mas nós não sabemos de onde vem, como que é, mas nós sabemos pelo Espírito, nós sentimos, nós temos a certeza que tudo vem de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo, ele nos dá a direção. Viver pela fé é você olhar realmente para Deus, olhar para a palavra, olhar para tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, olhar para toda a criação e ver, somente um Deus para tudo isso acontecer, né? E nós temos visto, irmãos, que as pessoas hoje cada vez mais não têm tido essa experiência. O crente, né, o avivamento, eu vou falar um pouquinho dele, o crente não tem tido essa experiência de ouvir Deus, mesmo no vento, de obedecer a Deus, mesmo no vento, e de até mesmo crer que um dia vai estar com Ele. As pessoas querem, mas será que elas estão fazendo por onde? Todo mundo quer ir para o céu, porque mesmo aqueles que não creem, né? Se existir o céu, deve ser um lugar bom. Então, as pessoas, elas buscam, né, fazer o bem, buscam fazer caridades, buscam ajudar o próximo para ir para o céu. Mas a palavra de Deus não diz que isso vai levá-los para o céu. Então, o avivamento tem a ver com isso, com aquilo que nós fazemos e que vai nos levar para o céu e que vai determinar realmente que nós somos um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente enquanto nós estamos aqui. Então, muitos estão tentando identificar esse avivamento, né? Como que ele é. A maioria tem pregado sobre o avivamento. O avivamento tem a ver com conversão, né? O avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, trazendo o temor de Deus, santidade e abandono do pecado. Então, o avivamento é fazer com que aquela pessoa ela se converta verdadeiramente. O avivamento, uma pessoa avivada,
é uma pessoa cheia do Espírito Santo e que realmente é convertida. Ela abandonou o pecado verdadeiramente, ela tem o temor de Deus, ela anda na presença de Deus, ela manifesta a presença de Deus através da vida dela, porque ela procura fazer aquilo que Deus manda, né? A pessoa que é convertida. Então, um avivamento é isso. É quando você olha para um crente e fala, esse é convertido, esse manifesta, ele tem temor a Deus, ele não anda no pecado, ele manifesta o poder de Deus. Então, essa pessoa, né, tem amor à obra de Deus. Então, essa pessoa, ela é avivada. Agora, eu pergunto a vocês, nós temos visto isso no povo que se diz de Deus? Nós temos visto as pessoas pagando um preço para ser um homem, uma mulher de Deus? Absolutamente não. Então, esse avivamento que as pessoas estão falando aí, ele não está acontecendo. Houve avivamento lá no passado, um derramar do Espírito Santo sobre as pessoas, e as pessoas se convertiam mesmo. A gente olha aí para o passado, a gente via os crentes do passado, eram crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, enfrentavam o preconceito, a resistência. Ah lá o crente, ah lá a cabeluda. Então era, né, tinha aquela visão, né, do mundo, faziam chacota. Só que aí, o que aconteceu? O evangelho foi mudando e o crente também foi se mundanizando, né? E hoje nós não vemos, dificilmente você encontra um crente avivado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, os convertidos, os crentes avivados que serão salvos. Esse que o Senhor está buscando. E por que isso está acontecendo hoje? Por que o crente não tem sido avivado? Por mais que o Espírito Santo esteja neles. Não estou dizendo que as pessoas não têm o Espírito Santo. Tem, porque nós aceitamos a Jesus e nós recebemos o Espírito Santo. Não temos visto isso, né, no povo que se diz ser de Deus. Nós não temos visto esse avivamento, essa transformação verdadeira das pessoas. Para que haja esse avivamento, deve-se primeiro cuidar do odre. Olha o que Jesus disse sobre o avivamento. Mateus 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou odre, né? Põe na outra tradução, para que a mensagem... Nem se deita vinho novo em odres velhos. Odres era um saco, vamos assim dizer, de couro, né? Uma tampa, onde eles guardavam o vinho, né? Guardavam água, tipo de um cantil, né? Feito de couro de animal, para preservar o vinho. O vinho era fermentado dentro desse odre, e ele fermentava e crescia, então ele tinha que ser bem reforçado para não explodir, porque quando o vinho fermenta, que está lá seu processo de fermentação, ele começa a criar gases e aquilo fica estufado, então o odre tem que ser bem reforçado para aguentar a pressão da fermentação. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Isso aqui fala do avivamento, não parece, mas Jesus está falando do avivamento. O vinho representa o Espírito Santo. O odre representa nós, pessoas, né? Agora, não adianta você derramar o Espírito Santo em pessoas que ainda não são convertidas. O que vai acontecer? Elas vão explodir. É por isso que vêm os escândalos. O Espírito Santo, Deus não pode impedir o derramar do Espírito Santo, porque Ele prometeu, e foi lá em Pentecostes. Só que muitas pessoas chegam uma hora, porque o Espírito Santo, ele vai exigindo santidade. Olha, isso aí está no pecado. Olha, isso aí está errado. Né? Vai exigindo de nós uma vida santa. Só que o odre, a pessoa ainda continua com a velha. Ele é velho, com a mesma mentalidade,
com a mesma maneira de agir como era do mundo. E o que vai acontecer? Começa a romper, começa a estourar. Esse rompimento, né, esse estouro, vem de vários problemas, desde doença, problemas financeiros, destruição da família, adultério, separação, divórcio. Isso está acontecendo dentro da igreja. É um escândalo dentro da igreja. A gente está vendo coisas acontecendo aí, principalmente no meio, né, pastoral, coisas absurdas, né, que a gente nem fala, porque a Bíblia diz, é impossível não vir os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Então, o avivamento, ele é o nosso, aquela manifestação do Espírito Santo dentro de nós, mas traz consequências, traz santidade, a pessoa não peca mais, a pessoa ela faz a obra de Deus, ela manifesta o poder de Deus, porque ela está cheia do poder de Deus. Porém, se essa pessoa ela for um odre velho, o que vai acontecer? Chega uma hora, rompe, porque a quem é muito dado será mais o quê? Cobrado. E a pessoa não aguenta, ela não quer, porque ela não quer mudar. E é isso que está acontecendo. Por isso que o avivamento hoje, ele não tem sido eficaz. As pessoas, Jesus ele falou, olha para o odre. Ele mandou olhar para o vinho. E o povo hoje só olha para o vinho. Nós vamos entender isso também. Temos visto um grande derramar do Espírito Santo, o vinho novo, mas em odres velhos. Tem se dado muita ênfase ao vinho novo e não ao odre. Jesus alertou, o problema está no odre velho. Então, o problema está nas pessoas que não querem mudar. Elas se convertem, elas aceitam Jesus, elas se batizam e elas começam a caminhar com Deus, só que elas não querem mudar. Elas continuam com os mesmos problemas, com as mesmas características da velha criatura. O velho homem continua falando, ou seja, chega uma hora e isso se arrebenta. O Espírito Santo não pode impedir, porque se eu pedir, se eu busquei, então ele vem à minha vida. Só que o inimigo, irmãos, ele está ao derredor, ele só está esperando estourar. Veja que hoje o inimigo ele não precisa fazer muita coisa, não, para escandalizar e para destruir a igreja, para destruir uma pessoa, para destruir os crentes. É apenas esperar um pouquinho. Vai chegar uma hora que esse odre vai explodir e vai vir as consequências. A unção é grande, mas o caráter, a perseverança, a cura da alma não estão, as pessoas não estão se atentando a isso. Os pregadores não estão atentando. Essa semana eu fui até fazer uma visita para uns pastores e falei sobre isso, né, da gente fazer um trabalho de cura, né, na liderança só, né, mas não tem as pessoas se atentado a isso. Não tem visto isso como algo essencial para a sua vida, para o seu ministério. E é por isso que nós temos visto o povo agonizando, porque líderes doentes vão trazer doenças para a igreja, porque aquilo que você tem é aquilo que você vai passar. Eu sempre comparo a uma obra de arte. Todo artista, vocês podem ver que tem aqueles apreciadores de quadros, né? Eles ficam olhando assim, que eles querem entender o que o artista estava querendo passar quando ele desenhou, quando ele pintou aquela arte. Porque o artista, ele coloca na arte aquilo que está dentro dele, assim como na música também. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela escreve um louvor e quando ela canta um louvor, aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai ser transferido para aquilo que ele fez, assim como nós. Agora, se nós não tivermos caráter, se a nossa personalidade estiver destruída, se nós tivermos traumas de nossas vidas, né, que estão trazendo pecados, né, todo mundo tem problema, mas se aquilo está gerando pecado, isso tudo vai ser transferido para as pessoas, irmãos. Por isso tem que haver uma mudança no odre, tem que haver uma restauração no odre, tem que haver uma nova criatura recebendo esse poder.
É a mesma coisa você dar poder para uma pessoa que não tem capacidade. Você dá, tem um ditado, né? Você quer ver quem é a pessoa, dá dinheiro para ela que ela vai. Então, às vezes, você dá uma posição para uma pessoa que ela não tem capacidade de exercer aquilo lá. E hoje muitas pessoas, até mesmo, eu vou falar de pastores, muitos estão se ungindo pastor. Só porque pregam o evangelho, né? Eles não sabem aquilo que eles precisam fazer, eles não sabem a importância de que, né, a autoridade, como que se usa, de que maneira, né, o que eles realmente têm que fazer. Não é apenas subir no altar e pregar o evangelho. Essa parte aqui é a mais fácil para mim. Agora eu quero saber como viver, né? Enfrentar, ouvir, estar na presença de Deus, enfrentar os obstáculos, o enfrentamento. E por eles não estarem preparados, eles estão transformando uma igreja que não tem tido nenhum tipo de conversão. Hoje nós vemos o seguinte, né? Algumas igrejas. O diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Amém? Então, o seu problema é por causa do diabo. Pega a rosa ungida e que Deus vai agora te abençoar, porque a rosa vai resolver o teu problema. O pão ungido, a bala ungida e o dinheiro. Aí você dá a oferta, está tudo certo. Jesus vai te abençoar. Esse é o evangelho que estão pregando a maioria aí. Você vai fazer 7 semanas uma corrente, vai ficar acorrentado, porque você tem que ficar acorrentado naquelas 7 semanas, né? Já pensou se Jesus falasse, daqui 7 semanas você vai orar 7 semanas, aí você volta. Não, Jesus curava na hora, Jesus libertava na hora. Não tinha essas invenções, né, de pessoas que acham que isso é evangelho. E nada mais que é manipulação, né, usando a Bíblia, porém, de forma errada. Mas por quê? Porque não estão preparados para viver da fé. Tira essas coisas da igreja, tira esse tal de revelação, tira o revelamento da igreja, a igreja esvazia. Tira a campanha da igreja, a igreja esvazia. Agora, fica só na palavra, fica só pregando a verdade, fica confrontando o pecado. O povo não quer. Agora, o avivamento confronta pecado, nós vamos ver. Quem está participando do avivamento está confrontando o pecado. E hoje não querem fazer isso. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel 15, 10. Vou dar um exemplo para você. O rei Saul. Todo mundo sabe que o rei Saul foi o primeiro rei. Ele era um homem guerreiro, ele era um homem carismático, um homem que agradava o povo. O povo olhava para ele, via ele como um homem de Deus. Um homem guerreiro. Tanto é que o povo escolheu Saul para ser o seu rei. E aí, o povo não queria Deus como rei. Deus até então era o rei, era o que comandava. Mas aí o povo começou a olhar para os outros povos, os inimigos, e eles tinham reis, né, que comandavam a vida deles. E nós tínhamos um rei, irmãos, do reino de Deus. Aí o povo escolheu um rei terrestre. E ele elegeu. Eles elegeram quem? O rei Saul. Foi ungido? Foi. Deus permitiu? Permitiu. Por isso que nós não podemos falar que a voz do povo é a voz de... O povo não sabe. A voz de Deus está escrita aqui na palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? O Saul não foi um bom rei. Ele tinha muitos problemas, irmãos. O rei Saul era um homem carismático, ungido, porém com uma debilidade emocional e moral crônica. Ele tinha uma deficiência moral, né? Ele tinha uma personalidade, ele era muito... quando ele ficou sabendo que Davi era ungido, que Davi seria o próximo rei, ele começou a perseguir. Ele manifestava o demônio. Veja a pessoa quem o povo escolheu e elegeu para ser o seu rei. Tem pessoas que elegem para ser o seu pastor pessoas com problemas de personalidade. Agora, não estou culpando eles. O problema é quem colocou. Se você não colocar, se você não trabalhar a liderança, irmãos, o que vai acontecer com essa liderança? Ela vai destruir as pessoas.
Porque para você viver na liderança, você precisa pagar um preço. E o preço maior é confrontar o pecado das pessoas. É levar as pessoas à santidade. É levar as pessoas a mudar a sua personalidade. É mudar as pessoas, curar as pessoas de almas, feridas. É trazer as pessoas ao encontro de Deus. É para a pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus, não com a bênção. Hoje o evangelho que se prega é o evangelho da bênção, onde as pessoas vão à igreja buscar a bênção, vão buscar a mão do Senhor, não a presença do Senhor, não a face do Senhor, mas a mão, aquilo que Ele pode dar, não aquilo que Ele é. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz aqui. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então você vê que o próprio Deus se arrependeu de ter ungido ele. E o Samuel era um homem temente a Deus, era um profeta de Deus. E o que aconteceu com Saul? O Saul, daí em diante, ele só fez besteira, irmãos. E o que aconteceu com o reinado dele? Ele foi morto. Ele teve que pedir para uma pessoa matar ele, porque o bicho era tão ruim que não morria. Ficou lá estribuchando com uma espada e foi lá e pediu a morte. Davi tinha um monte de motivos para matá-lo, mas como ele era ungido, ele não poderia tocar nele. Deu para entender, irmãos? Você dá uma autoridade para uma pessoa e você não pode tirar. É mais ou menos o que nós estamos vendo no nosso STF. Quem está entendendo? Então, o que acontece? Tem autoridade, mas não está qualificado para aquilo. Tem autoridade, foi ungido, foi consagrado, mas aquela pessoa tem muito problema, tem influências malignas. Saul tinha influência maligna, tanto é que ele manifestava demônios. Davi teve que tocar a harpa lá para tirar o demônio dele, que ele queria acabar com tudo, destruir com tudo. Veja, uma pessoa que não estava preparada, mas tinha autoridade, era ungida. Era ungida. E por que ela era ungida? Por que escolheram ele? Porque ele era carismático. Ele era bonzinho, ele era uma pessoa guerreira, uma pessoa bonita, uma pessoa que agradava o povo fisicamente, mas o povo não olhava para aquele rei como ele era. Quando foi ver, a coisa já tinha estourado. Então, esse rapaz chamado Saul, esse rei, ele não era uma pessoa qualificada para reinar. Até Davi, nós não tivemos um rei perfeito. Davi era um homem segundo o coração de Deus na obediência. Ele era um guerreiro, ele era obediente a Deus, mas ele tinha também um defeito, ele tinha uma iniquidade. Tanto é que ele prostituiu, ele adulterou com a mulher do amigo dele e mandou matar o amigo dele. Isso espalhou, essa maldição espalhou para a família dele. Então, veja, nenhum homem é perfeito se primeiro não passar por um processo de cura de alma. Temos que passar. Todas as pessoas precisam ser curadas, para que ela possa realmente mudar. Agora, é o que o Jesus está falando, cuidado com o odre, olha para o odre, não pode se deitar o Espírito Santo em pessoas que têm personalidades doentes, personalidades que vão trazer problemas para o Evangelho. Por isso que está esse escândalo, por isso que muitas pessoas não têm visto o Evangelho do reino mais. É o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho da libertinagem, é o Evangelho que pode tudo, porque a hipergraça passa a mão na cabeça de todo mundo e está todo mundo salvo agora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Veja que isso daí não vem de Deus. Então, ninguém vai perder a salvação, aquele que aceitou a Jesus uma vez. Então, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos chegarão, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, o Senhor não vai falar, apartai-vos de mim. Perdeu a salvação. Muitos vão perder, muitos vai ser tirado o nome do livro da vida, nós já pregamos isso aqui, está lá em Salmos.
Vai ser tirado o nome do nome da vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu aquela pessoa a mudar. Mas não porque ele não tenha poder, por causa do livre-arbítrio. É nós que decidimos se vamos mudar ou não. Não é Deus, irmãos. Deus, ele não vai te mudar. É você que vai decidir obedecer à palavra de Deus. Veja que Adão e Eva não tinham problema nenhum, não tinha trauma, não tinha nada, eram perfeitos. Eles decidiram trair Deus. Eles decidiram dar ouvido a Deus, ao diabo, e não mais a Deus. Deus não vai mudar você. É você que precisa aceitar o que Deus tem para você. E o que Deus tem para nós está na palavra dele. E quando eu não creio na palavra de Deus, Deus não pode me mudar. Ele só vai mudar, ele só vai me dar a libertação quando realmente eu aceitar a palavra do Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Odre velho. São pessoas que não foram curadas, tratados emocionalmente e moralmente. Caem facilmente na tentação do diabo. Então, você vê muito crente caindo nas tentações do diabo. Prostituição, adultério, fornicação, roubo. A pessoa, ela não, eu vou na igreja, tal, mas ela não tem um convívio com Deus, não tem a santidade, não tem temor. Temor é respeito a Deus, irmãos. A pessoa, ela precisa entender isso. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria o que você está fazendo? Ele estaria fazendo isso? Ele estaria tratando as coisas dessa maneira? Ele estaria tratando o casamento dessa forma? Se ele fosse casado, né? Ele trataria a esposa, ele trataria o marido, ele trataria os filhos, ele cuidaria dos filhos dessa maneira. Como seria Jesus como marido, como esposa, como pai, como mãe? Ele trabalharia, como ele seria como empregado, como ele seria como patrão, como ele seria como cidadão, como vizinho? Como que ele seria se ele fosse no teu lugar? Como que ele agiria? Então, tudo isso, né, nós temos que pensar. Como que ele trataria as pessoas? Como que ele faria com aquela pessoa que foi teu inimigo? Fizeram coisa errada contra você? Como que ele fez, né? O que ele fez? Então, tudo isso nós vamos aprender com a palavra de Deus. Agora, o odre novo. O que é o odre novo? São pessoas curadas, com uma consciência pura, um passado resolvido, capacitados em gerar a vontade de Deus. Então, nós temos que ter o passado. Hoje, muitas pessoas vivem do passado. Põe lá em Jó, capítulo 32, 19. Nós temos que ter o nosso passado resolvido, irmãos. Tem muita gente que vive ainda do passado. Se eu tivesse isso, se eu tivesse casado com a Mariquinha, se eu tivesse casado com o Joãozinho, se eu tivesse tido uma vida assim, se eu não tivesse tido filho, se eu tivesse trabalhado... Irmão, passado. Tem gente que está vivendo o passado. Tem gente que acha que o problema dela hoje é por causa... Claro, o que você planta, você colhe. Mas você não adianta ficar olhando para o passado. É a partir de agora que você tem que mudar isso. Você tem que deixar o passado passado. Você não vai mudar o passado, mas você pode mudar o seu futuro. Nós precisamos, a pessoa que tem um odre novo, ela é um odre novo, é uma pessoa resolvida, ela está decidida, e ela manifesta a vontade de Deus aqui na terra. Ela não tem problema de manifestar as coisas de Deus aqui na terra. Aqui em Jó, capítulo 32, 19, olha o que ele fala. Por dentro estou como vinho... Põe outra tradução. Eis que dentro de mim sou como mosto. Mosto é o suco ainda antes da fermentação. Sem respirador, prestes a arrebentar como odres novos. Então, o próprio Jó se sentia, né, que dentro dele estava fermentando e ele estava prestes a estourar. Então, o odre novo são aquelas pessoas que realmente, irmãos, estão cheios da unção e conseguem segurar. Ele consegue segurar aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes nós chegamos em situações, irmãos, que nós temos que decidir. Ou ficamos com Deus, com a palavra, ou passamos a fazer aquilo que o mundo faz. Aquilo que o mundo, a tentação, às vezes, até de você perder o teu emprego. Mas se eu fizer isso, eles vão me mandar embora.
Então, o quanto é que você tem de Deus? O quanto é que você confia em Deus? Ah, mas eu não confio dessa maneira. Então, há algo que você precisa restaurar ainda. A pessoa que está no reino de Deus, ela tem uma dependência 100% de Deus. Ela crê 100% que Deus está fazendo algo na vida dela. Ela não crê em nada deste mundo, irmãos. Ela não tem nenhum apego a este mundo. Ela tem uma confiança muito grande que Deus realmente está vivendo, que ela tem o Espírito de Deus e o Espírito Santo está. Até naquele momento ruim, ela sabe que Deus está ali. Até nos momentos mais difíceis, ela sabe que Deus está cuidando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O odre novo é a pessoa que vai suportar o preço do avivamento. O odre velho aborta o avivamento. Entendeu? Então, o odre novo, ele aguenta toda a responsabilidade que ele tem de acordo com a palavra de Deus. Ele é capaz de deixar pai, mãe, esposa, filho, por amor a mim. Ou seja, deixar de obedecer, deixar de agradar essas pessoas por causa da palavra de Deus. Ele é capaz de entregar a vida realmente diante de qualquer situação. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo de morrer. Como muitos morrem, irmãos, naqueles países árabes, tentando pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho hoje na China. Eles te matam. Lá eles destruíram todas as igrejas. Prenderam muitos pastores. Lá no Oriente Médio está desse jeito ainda. Estão matando pastores. Lá os talibãs, enforcando. E eles falaram que vão vir para cá também. Eles querem, através do comunismo, dos vermelhinhos, alcançar. Porque os vermelhinhos são todos amigos deles. Eles até patrocinam as armas lá. Você viu que o presidente dos Estados Unidos patrocinou armas para o Talibã invadir lá. Tirou a tropa e deixou todas as armas, todos os tanques, todas as bombas, tudo lá. Em vez de levar embora, deixaram lá. Tipo assim, ó, nós estamos indo embora, pega as armas aí e abre uma guerra aí contra esse povo. E foi o que eles fizeram. Ou seja, eles estão querendo espalhar esse comunismo, Essa é algo muito perigoso, Porque o comunismo ele mata, ele aprisiona, ele faz com que as pessoas vivam em escravidão perpétua, vivendo de bolsas, Vivendo de migalha, como está acontecendo em países ao nosso redor aqui. Então, o que acontece? Tem gente que apoia. Crente que apoia isso, irmão, não é crente, não tem avivamento. Uma pessoa que apoia essas coisas de esquerda, comunista, vermelhinha, eu vou pregar um dia sobre isso aqui. Vou mostrar na Bíblia de onde eles vieram. Está na Bíblia isso. Quem são eles? E está tudo na Bíblia isso daí. Eu já preguei uma vez, mas nunca gravei essa mensagem. Um dia eu vou preparar e vou trazer quando Deus permitir. Então, o que acontece? O avivamento, ele transforma a pessoa. E hoje nós não temos visto isso, Então, o odre novo é a pessoa que vai suportar o preço. 1 Coríntios, capítulo 3, 6. A chave do avivamento é o crescimento. Você tem que crescer, irmãos. Tem gente que entrou na igreja de um jeito e hoje está pior do que quando entrou. Já está divorciado. Os filhos já estão no mundo. Quando chegou na igreja, os filhos pelo menos vinham na igreja. Hoje já não está nem mais na igreja. As coisas estão... A briga aumentou, o casamento está destruído. Está pior do que era antes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus que faz crescer. Se você não deixar Deus... Como que você vai crescer espiritualmente? E para eu deixar Deus fazer algo na minha vida, eu tenho que viver conforme a palavra dele. Eu honro aqueles que me honram. O segredo do avivamento está no crescimento. Você precisa crescer cada vez mais para que você possa alcançar. Quando eu me converti, eu tinha uma mentalidade, eu tinha uma fé. Hoje a minha fé, minha mentalidade é bem diferente. Hoje o meu casamento está 100 vezes melhor do que era quando eu me casei. Hoje eu vivo um casamento muito melhor. O que está acontecendo dentro da igreja? O pessoal casa, vai piorando o casamento.
Se o casamento está piorando, é porque não há avivamento no seu casamento. Não há Deus no seu casamento. Porque quando Deus entra, Ele faz crescer, Ele faz melhorar, Ele faz as coisas melhorarem. Então, quando você não tem um avivamento, não tem um crescimento, não tem uma melhora na sua vida, né? O pessoal acha que melhorar é vida financeira. Cuidado, irmãos. O inimigo, ele é sujo. Ele não está nem aí com a gente, com aquilo que a gente tem. Nós vamos falar daqui a pouco disso. O próprio Jesus falou, cuidado com o Mamon. Existem dois deuses aqui, o Mamon e eu. O Mamon é aquele do dinheiro, da riqueza, da avareza. Esse, ou você vai adorar ele, ou você vai me adorar. E a maioria dos crentes, por quê? Porque a igreja que não é avivada ensina você a crescer financeiramente. E achando, se você tem dinheiro, você tem Deus. Se você não tem dinheiro, você não tem Deus. Isso é a pior mentira que estão inventando hoje para as pessoas. A palavra do Senhor diz que Deus supre as nossas necessidades e acabou. Então, só produzimos frutos conforme a nossa espécie. A macieira produz maçã. O pé de laranja produz laranja. Nós, que somos santos, que somos avivados, que temos temor de Deus, manifestamos aquilo que Deus quer que nós manifestemos. E o que Deus quer que você manifeste? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Foi isso que Deus pediu para nós, só isso. Converta as pessoas. Façam com que as pessoas entendam o evangelho. Pregue o evangelho do reino. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Essa é a missão da pessoa que é avivada pelo Espírito Santo. Cure as pessoas, expulse o demônio das pessoas, ressuscite os mortos. Eis que vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões, dano nenhum vai causar em você. É isso que Jesus mandou. E o que o crente está fazendo? O que os crentes hoje estão fazendo? Estão buscando para si próprios. Nós vamos entender isso agora, daqui a pouco. Pessoas enfermas pregam o evangelho enfermo, contaminado. Tudo direcionado, tudo politicamente. Hoje tem muita política dentro da igreja. Eu não posso desagradar o irmãozinho, não, vou conversar com a irmãzinha, eu vou falar isso. Ó, irmão, o evangelho avivado é esse. Ó, irmão, você está no pecado, o problema teu é esse, esse. Quer mudar? Quer. Não quer mandar? Vaza. Esse é o evangelho. Não quer Jesus, não quer a verdade, vai ficar fazendo o quê? A laranja podre, irmão, vai estragar o resto da caixa. Põe uma laranja podre dentro de uma caixa, você vai ver, vai começar a estragar. Jesus não estava, ele falou para os discípulos, tinha 72 lá, falou, voltou, tal. Aí foi e falou, ó, meu evangelho tem que fazer isso, está entendendo? Ó, muitos discípulos deixaram Jesus. Aí ele chegou nos 12 que sobraram, e vocês? Vocês não vão com eles também, não? Jesus falou, vamos chacoalhar mais um pouco para ver se sai mais laranja podre daqui. Aí eles falaram, não, para onde nós vamos se só o Senhor tem a verdade? Mas tinha laranja podre lá, hein? Tinha um tal de Judas, o Pedro não era muito convertido, Jesus sempre andava com Pedro, João e Tiago, e o resto não andava. Não tinha, você não vê Jesus andando com os outros, só com 3. E eram discípulos, faziam obra de Deus. Jesus mostra para a gente, nós temos que olhar para a palavra de Deus e aprender essas coisas. Então, um pastor, um líder enfermo, ele vai causar enfermidade, ele vai contaminar, porque ele vai passar aquilo que está dentro dele. A maçã, a macieira, se ela tiver com problema, com doença, o fruto vai sair com doença. Às vezes por fora, que nem goiaba, né? Às vezes você olha aquela goiaba bonita, né? A hora que você abre, está cheio de bigato. É assim que acontece com o líder que não foi curado, com a pessoa, o crente que não é curado. Não vai manifestar algo bom para as outras pessoas. Nós olhamos hoje, eu estava assistindo um programa um tempo atrás, na internet, de um pastor, falando daquele irmão do Zezé de Camargo lá, o Luciano, que ele se converteu. Ele se converteu, mas não vai deixar a música do mundo. Então não se converteu. E o pastor chamando ele
para ele lançar o disco dele na igreja dele. Ai, meu Deus do céu. É por isso que os pastores estão fazendo tatuagem, fazendo pacto com o diabo. Tatuagem é pacto com Satanás. Não tem outra explicação. Por mais que estão aí os pastores, carnaval em cima do altar da igreja. Carnaval no altar da igreja. Pode entrar na internet, você pode colocar lá no Google, você vai ver quem é o pastor que permite isso. Então, muita coisa, irmãos, que está entrando na igreja. Por quê? Porque tem que ser politicamente, porque não pode, nós vamos falar agora, né? O crescimento, irmãos, só quem pode dar é Deus, está lá. Ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Não é o homem. Não é o homem que vai dar o crescimento. Se vocês não se convertem, se vocês não se... se vocês não não têm um avivamento de Deus, não há crescimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser avivados, irmãos, naquilo que Deus nos pediu. Provérbios 21, 4. A falta de confronto do pecado nas igrejas hoje. Há uma falta de confronto de pecado. Olha o que diz aqui. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios é pecado. Por que eu mostrei esse versículo aqui? Irmãos, às vezes o pastor tem medo de perder o membro, tem medo de perder, é uma alma de Satanás que não quer saber da palavra de Deus. Jesus teve medo de perder aqueles outros lá, 60 que foi embora? Ele não quer. Os fariseus chegavam para ele, e aquele povo que recebeu cura e falou, crucifica ele e solta Jesus, eram todos judeus. Não sei se vocês já repararam, eu já preguei aqui, eles levantaram a voz naquela hora e falou assim, que o sangue dele recaia sobre os nossos filhos. Quem estavam falando aquilo? Judeus. Que o sangue dele recaia sobre os nossos filhos. Irmão, quanto que mataram de judeus no mundo inteiro? Hitler, então, matou muitos. Quantos judeus foram mortos por causa de perseguição? Por quê? Porque eles declararam que o sangue de Jesus, a culpa de ter matado Jesus, recaísse sobre os filhos deles. E hoje nós vemos aí, tanto é que os judeus tornaram nação novamente em 1948. Fazem 73 anos aí, que eles voltaram a ser nação. Porque eles estavam tudo espalhados, porque correram para tudo quanto é lado, vieram para o Brasil, Estados Unidos. Por que surgiu os Estados Unidos? Eram judeus fugindo, irmãos. E aí foram lá, caíram lá. Sempre foram perseguidos os judeus. A Igreja Católica perseguiu, tanto é que o Papa Pio, acho que foi Pio XII, junto com Hitler, destruíram. Você pode assistir vários filmes aí de época, você vai ver judeus, aqui no Brasil, tiveram perseguição, foram mandados embora daqui, no começo da colonização, foram mandados embora daqui, tinha os franceses, tinha os portugueses, e tinha os espanhóis e judeus. Os judeus eram bons no comércio, começaram a ficar ricos, eles foram lá, colocaram eles na caravela e mandaram embora daqui. Voltaram depois. É um povo perseguido. Por quê? Porque eles não estavam reconhecendo o que era Jesus. Eu estava assistindo um filme ontem que falava sobre isso, lá nos Estados Unidos. No começo lá, eles não aceitavam negros, eles não aceitavam o pessoal que era puritanos, né? Eles eram bem fanáticos, né? Biblicamente falando. Eles não aceitavam negros, não aceitavam judeus, e não aceitavam, quem mais que eles não aceitavam? Nem os católicos, que tinham idolatria. E eles matavam. Aí tinha aqueles Ku Klux Klan lá, né? Eles matavam quem era negro. Era uma guerra muito grande. Por causa do quê? Desse fanatismo. Cadê o amor? Falavam tanto de Deus, mas não respeitavam o seu próximo. Não respeitava só porque era de cor diferente, tanto ontem foi o dia da consciência negra, né? Foi ontem, né? Esse aí passaram muitos filmes aí, estão falando muito disso, eles aproveitam também. Tem muito aproveitamento, foram perseguidos, mas agora eles querem recompensa.
trabalhe que vocês vão ter recompensa. Quem não foi, né? Quem não foi perseguido, quem não teve problema, vai lá na favela, só tem negro, né? Tem branco também. Agora você tem que dar cota para eles, porque eles precisam. Não, eles precisam. Eu sou contra isso. Todo mundo é igual, todo mundo tem direito, a mesma coisa. Amém? Então vamos voltar aqui. Então, às vezes, o pregador tem medo de perder membro, medo de perder receita, acabam negociando os princípios. Ah, mas o fulano lá, se eu falar do pecado do fulano lá, ele vai sair da igreja. E aí vai ter uma igreja sempre aberta, de coração aberto, para receber. Para receber. Por isso que eu sempre peço para as pessoas que querem ficar aqui, pedir a bênção para o pastor. Por quê? Porque, irmãos, a pessoa precisa primeiro resolver o problema de onde ela está saindo. Porque muitas pessoas estão saindo de igreja machucada, pastores, sai de uma igreja machucado, arrebentado, e vai para outra igreja, e outra igreja aceita ele, e ele começa a subir no altar, não foi tratado, e começa a pregar. Ou até mesmo vão lá e abrem um ministério, né, sem ser tratado, vai trazer problemas. E nós precisaríamos trazer essa solução. E eles não querem, esse que é o problema, né? E acabam negociando princípios. Por quê? Porque não quer perder. Não haverá avivamento aonde há pecado não confessado, irmãos. Deus não aviva o lugar aonde há pecado, aonde as pessoas não confessam os seus pecados. E principalmente quem está na liderança. O maior abençoa o menor. Se não houver a confissão de pecado, não há avivamento, não há conversão das pessoas. As pessoas precisam se converter hoje. Nós precisamos sair lá fora, as pessoas têm que olhar para nós e nos ver como crente mesmo. Olha, ele está manifestando o poder de Deus. Qual que é a raiz dessa confusão? Por que que isso acontece? Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 7. Eu vou ler esse texto. Nós vamos ver aqui na Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Mais um. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então veja que havia um problema no mundo, né? Primeiro foi na época de Noé, e aí veio outro problema, que foi na época da Torre de Babel. Havia uns líderes que decidiram construir uma torre. Nós vamos falar de 4 problemas que teve nesse negócio de construir essa torre. E aí a motivação, às vezes, é errada, irmãos. Aquilo que te motiva a crescer é errado. Às vezes você tem uma motivação de ganância. Tem gente que busca Deus para ficar rico. Tem gente que busca Deus, até prega o evangelho para ganhar dinheiro, né? Para ficar rico. Virou profissão, né? E tem muita gente que critica. Alguns têm até razão, porque muitos viraram profissional, né? Não tem chamado, mas virou um profissional aí. E tem atrapalhado o evangelho do reino. Então, qual que é a motivação? Eles tinham uma motivação, eles queriam dominar o mundo. E eles tinham o mesmo pensamento, irmãos. Eles tinham a mesma língua. E Deus falou, não pode ficar desse jeito. Se eles continuar dessa maneira, eles vão conseguir tudo que eles querem. E eu não posso impedir. Eu não posso fazer nada. Porque quando você está com a mesma visão, aquela visão vai chegar, irmão. Por isso que o que 2 ligarem na terra será ligado no céu. O que 2 concordarem na terra sobre qualquer coisa será concordado no céu. O que 2 desligarem na terra será desligado no céu. Por isso que a oração do casal ela é muito forte. Porque é a concordância de 2 pessoas, a mesma visão. Por isso que Deus deu nos 2 olhos. Eu enxergo a mesma coisa com os 2 olhos. Eu ouço a mesma coisa com os 2 ouvidos. Eu cheiro a mesma coisa com 2 narinas, mas eu falo somente através de uma boca. Só há uma verdade. Só há uma verdade para ser dita. Mas veja,
Quando uma pessoa tem a mesma visão, ela cresce. Por isso que a Bíblia diz, reino dividido não subsistirá. Mas o que o Senhor teve que fazer aqui? Teve que dividir. Então, foi menos pior a divisão do que o crescimento errado. Às vezes Deus permite certas divisões, né? Um vai para lá, outro vai para cá, para não ter aquele crescimento errado. Às vezes você vê até pastor, né, que é uma coisa, pessoas, pastores, todos quando saem do ministério, irmãos, tem que pedir a bênção para o seu pastor. Tem que pedir. Aqueles que saem sem pedir a bênção, está em rebelião, está em rebeldia. Porque eu não concordo com isso. Não, tudo bem, você pode até não concordar com certas coisas, Deus te deu uma outra visão, porém, você não pode sair de lá falando mal. Você não pode sair de lá achando, você não concordou, vai lá, eu não concordo, acabou. Às vezes tem gente que vem de outra igreja, né, e já vem falando mal do pastor onde está. Irmãos, falou mal lá, vai falar aqui também. E pode ter certeza. Então, deixa quieto, que daqui a pouco vaza. Porque eu vou começar a confrontar o pecado deles, eles não vão aguentar. A pessoa não aguenta quando você começa a confrontar pecado, irmãos. A pessoa só vai aguentar se ela estiver realmente avivada, cheia do Espírito Santo, e realmente estiver disposta a mudar. Porque você vai falando do pecado, você vai falando do pecado, você vai falando do pecado, a pessoa começa a manifestar dentro dela, que nem o Saul. Aí o Saul ficou bravo lá, porque cantaram, expulsa 1000, Davi expulsa 10.000, Saul expulsa 1000, Davi expulsa 10.000. O homem ficou irado, quis matar o Davi. Quer dizer, confronta o pecado da pessoa, confronta os defeitos da pessoa, a pessoa ela fica irada, ela começa a espalhar. Agora, a pessoa avivada não, irmãos, ela entende que aquilo é uma correção e ela vai querer mudar. Ela vai querer ser transformada e ela prefere estar na palavra de Deus. Então, houve, irmãos, um rompimento. E Deus falou, olha, eu vou separar a língua deles, eles não vão se entender mais e vai acabar essa tal de torre de Babel aí, e cada um foi para o lado. E por isso que hoje tem vários idiomas. Só que veio Jesus e ele trouxe o Espírito Santo. Agora, todos nós falamos na mesma língua, quando nós falamos em língua estranha. Veja que lá tinha uma língua só. E aí Deus espalhou porque eles estavam querendo fazer coisa errada. A motivação era errada. Nós vamos ver as 4 motivações que eles tinham naquele momento. E aí Deus falou, não, vou ter que separar eles. Aí separou para quê? Para que a coisa errada não crescesse. Às vezes uma divisão é melhor do que você continuar na mesma visão e crescer em caminho errado. Amém? Motivação errada. Gênesis 11, né? Gênesis 11, aí mesmo, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Vamos ver a tradução aqui. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pronto. Aqui está o segredo, nesse versículo, aquilo que eles fizeram de errado. A motivação deles estava aí nesse versículo. Primeira motivação errada. Edifiquemos para nós, uma torre. Egoísmo, possessividade. Nós precisamos de uma torre. Bom, a obra de Deus não deve ser edificada para nós, mas sempre para a glória de Deus. Aonde nós formos, a nossa vida, nossa maneira de ser, sempre será, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Sempre nós devemos estar glorificando a Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas eles não. Eles queriam construir uma torre para eles serem os bambambam, para todo mundo ver. Hoje muita gente é assim. Tem gente que quer construir coisas grandes,
querem ter carros grandes, querem ter dinheiro, querem ter isso, querem ter aquilo. Para quê? Para mostrar para os outros, para dizer que aquela pessoa, ela tem. E hoje nós vemos isso dentro da igreja, irmãos, até no meio de pregadores, né? Querem fazer obras faraônicas, né? Para quê? Para mostrar para os outros que tem poder, mas não é isso que vai. Irmão, o crescimento é de Deus, não é do homem. Não adianta o homem querer fazer algo para se engrandecer. Não, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Uma outra motivação errada. Uma torre cujo topo chega até os céus. Olha só, né? Olha só o que ele queria aqui. Vamos lá, Obadias 3:4. Essa mania de grandeza que as pessoas têm, irmãos. Mas isso é muito implantado também por pastores. Você tem que ficar rico. O que você conseguiu depois? Eu virei empresário, eu comecei a fazer isso, Outro dia eu vi na televisão um rapaz aqui de Mirassol. Foi numa televisão aí contar um testemunho. Aí eu conheço o cara. E ele deu testemunho lá. Ó, e o que aconteceu na sua vida? Depois que eu vim aqui para Jesus, eu comprei um carro importado e 2 carretas. Eu falei, eita, eu conheço o cara, meu. Conheço o cara. Eu falei, vou lá ver. Aí eu vi, irmão, comprou um carro, um Honda Civic, era importado, mais 1.900 de bolinha, e 2 carretas, que ele trabalhava com forro, então ele comprou 2 carretinhas para puxar, entendeu? Mas quem ouviu aquele testemunho, pensou que o cara tinha comprado 2 carretas mesmo e uma... Eu ouvi, falei, não, ainda bem que eu conheci o cara. Eu falei, eu vou ver. E ele realmente comprou 2 carretas, mas aquelas para carregar, para puxar. Entendeu? Então, a pessoa tem mania de grandeza, quer mostrar, irmão, Deus não precisa de ajuda. Você não precisa inventar pecado. E pior que esses lugares, falam assim, fale pela fé. Fale pela fé. Fale, irmão, você tem que falar, você tem que profetizar o que você vai ter. Você está chamando a existência tudo aquilo que não existe, como se estivesse existindo já na tua vida. Entendeu? Sim ou não? E as pessoas caem, né, irmãos? E começam a obedecer esses líderes que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Aí causa essa ambição, né? Essa coisa de ficar, essa ganância de ter isso, quero ter aquilo, e todos são infelizes. Você pode comprar o carro que você quiser, você pode comprar a fazenda que você quiser, você pode ter quantas cabeças de boi, você pode realizar o teu sonho da casa própria, pode comprar lá a casa lá na praia, mansão, você pode. Mas se você não tiver Jesus, você vai ser a pessoa mais infeliz deste mundo. Se o avivamento não entrar dentro de você, tudo isso que você vai conquistar não vai trazer nenhum tipo de felicidade. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos para conseguir isso, aí depois quando se aposenta, vive doente. Se você não for avivado, irmãos, pelo Espírito Santo, irmão, tudo que você construiu, você não vai desfrutar em nada. Você vai ser uma pessoa infeliz na sua vida. Olha o que diz aqui em Obadias 3:4. Versículo 3, versículo 4, porque lá só tem um capítulo, né? A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a água e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Veja, não adianta, irmãos, você achar que vai, porque você tem posse, porque você tem dinheiro. Então eles queriam construir uma torre que ia até o céu, para todo mundo ver que eles eram o povo maior do mundo. E para que todo mundo se prostrasse diante dele. É o que as pessoas acham, que através... mas é assim no mundo. Vai lá no banco, irmãos, você que tem uma conta corrente normal, pega a fila. Agora, vai lá um empresário no banco, cafezinho, conversa. Você é aquilo que você tem. E as pessoas acham que Deus se vende. Deus se vende pelo dinheiro que você tem, pela oferta que você dá na igreja, pelo dízimo que você dá na igreja.
O teu dízimo de 10 mil não é maior que o dízimo de 100 reais na igreja. Talvez o dízimo de 10 reais, de 100 reais é um dízimo muito melhor, muito mais, foi dado com muito mais coração do que aquele que deu 10 mil reais de dízimo. Tem gente que está dando que está sobrando de oferta. E tem gente que dá oferta verdadeira de coração. Tem gente que dá esmola de oferta. Mas tem gente que realmente dá oferta e dá de coração. Outra coisa que aconteceu aqui. Façamos célebres os nossos nomes. Então eles queriam que os nomes deles se espalhassem. Idolatria da reputação. Tem pastor que, se você não... Jesus não está nem aí. Agora, o fulano lá falou. Eu tinha esse problema. Muitas pessoas chegavam para mim, né? E falavam, pastor, eles chegavam para mim e falaram assim, mas o pessoal falou, não, mas o homem falou, o homem lá falou que tem que fazer assim, assim. Eu falei, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. Eu não vou obedecer ao homem. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Só porque o homem, ele tem autoridade. Ah, mas você está dizendo... Não, eu tenho que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Se o meu pastor estiver errado, eu vou ficar na palavra de Deus, viu? Se eu estiver errado, irmãos, fique na palavra de Deus. Não siga a mim se eu estiver no erro. Se eu estiver fora da palavra de Deus, não me siga. E se eu ficar no pecado, e vocês sabendo que eu estou no pecado, e não mudar, não me arrepender, saia daqui, vai para outra igreja. Não fique numa igreja onde você sabe que o pastor está no pecado, porque é teu amigo. Ah, porque ele está fazendo, ele é de nome. E daí que tem nome? O odre velho é assim. Vai encher de... o que está acontecendo é isso, irmãos. O pessoal vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai fermentando, fermentando. O odre não está velho, não mudou. E ali vai ter rachaduras. E ali vai explodir. E vem o quê? O escândalo. E quando um líder grande desse cai, irmãos, leva muita gente à incredulidade. Há muitas... Está vendo? Fulano lá fez isso. Fulano lá fez aquilo. Ele não era Deus, ele não era o pastor, ele não era isso. Irmão, quantas coisas estão acontecendo, só que não está sendo divulgado publicamente, mas nós internamente nós estamos sabendo de muitas coisas, de grandes pregadores aí que estão fazendo conferências, estão fazendo coisas grandiosas para o Evangelho, mas estão fazendo também coisas ruins para o inferno. Aí quem vai decidir é Deus, por isso que eu não me meto nisso. E nem tenho eu que julgar, eu tenho muito pelo contrário, eu tenho que orar e pedir perdão pelo pecado deles, porque nós somos um corpo, e o pecado deles é o meu pecado. Então, se eu não quiser receber retaliação, eu tenho que pedir perdão por eles, para que Deus não permita a retaliação deles na minha vida. Porque é muito fácil você falar mal dos outros, mas Deus falou, ore por eles, peça perdão por eles. Por quê? Porque se você sabe do pecado de alguém e não fala, não alerta, ah, mas eu já falei, a pessoa não quer mudar, então peça perdão, porque se Deus te mostrou, você vai receber retaliação daquele pecado. Agora, quando você pede perdão, não há condenação, porque você se arrependeu, você entrou na brecha. Lembra da mensagem que nós pregamos, acho que vai sair aí, da intercessão, daqui umas 2 semanas está saindo. Você entrou na brecha, semana passada, né, eu preguei sobre isso. Então, você entrou na brecha, você não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Outra coisa, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles não queriam se separar, irmãos. Eles queriam ter todo o controle ali e controlar o mundo inteiro através da Torre de Babel. Ele não queria se espalhar, ele queria que todo mundo viesse até eles. Então, o que quer dizer isso? Eles, na verdade, estavam contra o ID. Marcos 16, 15. Comodismo, né, irmãos? Tem muita gente que é muito cômoda. Ah, fulano lá está sofrendo, não é problema meu. O problema do teu irmão é teu problema. O problema do... Ah, mas talvez você não tenha que bancar, mas o problema espiritual de cada pessoa deste mundo é o nosso problema. Porque o Senhor disse, e disse-lhe, vão pelo mundo,
todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então aquilo lá já estava contra a verdade. E se nós formos ver lá em Gênesis também, Gênesis 1, 28, o que o Senhor disse para Adão e a Eva? Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, se espalhem. E o que eles queriam lá na Torre de Babel? Que todo mundo viesse até eles e ficasse sobre a autoridade deles, só eles. Como Jonas, né? Jonas sempre pregou na terrinha dele lá. Um dia Deus fala: vai lá para Nínive, ele foi para Tarse. Ele não queria, ele só queria pregar lá. Fica como? Aqui eu conheço fulano, tá, tá errado. Agora, quando Deus deu uma missão para pregar para a gente cheio de pecado, ele fugiu. Ele queria coisa cômoda. O barco estava lá quase virando lá, e ele lá dormindo, sossegado. Estava nem aí, irmãos. Se ele fosse morrer, ele não queria problema. Tem gente que não quer arrumar problema. Não quero arrumar problema. Irmãos, nós viemos, Jesus também, ele veio e arrumou muito problema. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Você vai arrumar problema. Você vai confrontar pecado, você vai arrumar problema com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não está com Deus. Não seja ignorante também. Não seja fanático. Você vai para o inferno. Não, fala de uma forma calma, explique dentro da palavra de Deus para a pessoa entender. Agora, se ela não quiser entender, aí já é problema dela. Estou terminando. Lucas 12, 13. Olha isso aqui. Pessoas, irmãos, alicerçam seus interesses pessoais naquilo que dá segurança. E o que dá segurança para as pessoas hoje aqui na terra? Dinheiro. Tem pessoas que têm segurança no dinheiro. Eu tenho um dinheiro guardado, aquilo é minha segurança. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho 10 casas alugadas, é minha segurança. Não é Jesus? Cuidado, olha o que Jesus fala para vocês. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Vamos embora. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mais um. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A pessoa não sabe quando vai, eu vou guardar para viver. Irmão, você não sabe se você vai desfrutar daquilo que você tem. A tua confiança estava naquilo, aí você... Quando você vai desfrutar, vai embora. E quem que vai ficar com tudo? Os filhos, vai gastar tudo em 6 meses. Em 6 meses eles gastam tudo. Se tiver muito, um ano eles destroem tudo. Vocês podem ver todos os pais aí que morrem com empresários antigos, que morreram e deixaram para os filhos, acabou as empresas. Eles não vão. Não adianta, irmãos. Não adianta você achar que a segurança está nos teus bens, que está, claro, a gente tem que adquirir, não é, mas a tua vida não está ali. A tua vida está em fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. Que tipo de crente nossa igreja, ou a tua igreja, que você que está me assistindo, tem formado? Que tipo de crente a nossa igreja e a igreja de vocês tem formado por aí? Vocês têm formado igreja, vocês têm sido igreja. A nossa igreja, ela está trazendo um avivamento no coração, as pessoas estão se convertendo realmente.
no teu povo. O teu povo está se convertendo? Ou o teu povo é aquele povo que só vai quando quer, só quer saber de bagunça, só quer saber de festa? O povo está fazendo festa para tudo quanto é lado, bebedeira, droga, adultério, fornicação. Os jovens estão fazendo um monte de besteira dentro da igreja. A igreja virou um show, né? Cheio de luzes agora, né? Virou uma boate preta, e luz daqui, luz de lá, show. E tem até na internet, né? Propaganda para você tornar a sua igreja, né? Um espetáculo, tudo escuro, tudo preto. Eles vêm com uma hora desculpa. Irmão, isso é trevas no coração das pessoas. Isso é trevas. Eu estava conversando com um pastor semana passada, ele veio até aqui, e ele veio falar de uma igreja aí. O fulano faz cesta básica para a igreja, dá cesta básica para todo mundo, e não sei o que lá, isso é igreja. Nossa, que trabalho bonito. Eu falei, não, esse não é o papel da igreja. A igreja do Senhor não foi instituída para dar cesta básica para ninguém, não, irmãos. Quem dá cesta básica somos nós, pessoas, nós que ajudamos o irmão. Quer fazer uma instituição de cesta básica? Abre um lugar e dê. Temos que ajudar. Mas a igreja tem um outro papel. Farmácia vende remédio, açougue vende carne. Igreja cuida do reino de Deus aqui na terra. Mas Jesus deu comida para os outros. Não deu, não. Onde está escrito que Jesus deu comida? Quem deu comida foi o gordinho que estava lá. Tinha um gordinho com peixe e pãozinho lá. Para ter com marmita desse jeito no meio do povo 2 dias, tinha que ter um gordinho para levar marmita. Jesus fez o milagre da multiplicação. Ele não deu comida para ninguém. E os pessoal corriam. Tanto é que ninguém se converteu. O Senhor falou, vocês vêm aqui por causa do pão que eu dou para vocês, né? Vocês não querem saber de mim. As pessoas estão na igreja por causa de cesta básica, não estão indo atrás de Jesus. Você quer ajudar? Eu ajudo, irmãos. E você deve ajudar o teu irmão que está precisando, irmão, pessoas. A gente ajuda pessoas da Venezuela, irmãos. Eu ajudo pessoas de Venezuela, que estão passando fome lá. Nós temos um grupo de pastor que todo mês a gente manda uma comida para eles. Cada um dá um pouquinho e a gente ajuda. Temos que ajudar a pessoa. A instituição igreja, não. A instituição igreja, agora estão fazendo propaganda. Aí tira foto. A igreja X está dando comida. Aí vem os caras aqui na porta e falam, aqui não dá comida, não? Eu falei, não, aqui é igreja. Mas vocês não são de Deus? Somos de Deus, mas aqui não é lugar de comida. Outro dia eu levei uma cesta básica para uma pessoa, irmão. No outro dia tinha 10 aqui na porta pedindo. Mas sabe o que eles fazem? Eles vendem para comprar droga. A gente tem que fiscalizar, infelizmente está assim. Até para ajudar está difícil, né? Mas tem que ajudar. Claro, eu também tenho. Eu ajudo mesmo, dou comida, dou roupa. Eu já tirei roupa. Já em casa, já tirei roupa, fui lá, tirei do meu armário roupa e dei para as pessoas. Temos que ajudar aqueles que estão precisando. Mas esse não é o papel da igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus. Jesus viu quando começou a fazer comércio da igreja, ele expulsou todo mundo de lá. Fora da igreja nós temos que fazer caridade. Todos nós. A igreja tem um outro propósito, irmãos. Agora tem gente que usa de todos esses artifícios aí. Transforma a igreja em boate, dá cesta básica, só para chamar o povo. Mas o povo está sendo avivado, o povo está se convertendo, o povo está lá por causa do clima, por causa da festa, por causa da comida, festa, restaurante, põe lá, tira as cadeiras, põe um monte de mesa lá para fazer festa, fazer comida, fazer jantar. Pega o altar para trazer pastor para fazer comédia. Pega o altar para trazer político para pregar, para pedir voto. Isso não é igreja, mas isso não é igreja avivada. A igreja, o Senhor Jesus diz, eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Lá fora é outra coisa, irmãos. Lá fora você tem que fazer. Agora aqui dentro é outra coisa. Amém? E para terminar, Lucas 12, versículo 1 a 3. Olha o que Jesus falou. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, tinha um monte de gente querendo ouvir Jesus,
Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Vem cá, as 12, olha isso aqui. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse pessoal que faz isso são tudo hipócritas. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos, dentro de casa será proclamado dos telhados. Irmão, muitos estão sendo vítimas desse fermento estranho, o fermento que não está produzindo o avivamento, está produzindo outro tipo de coisa. A pessoa está acomodada, a pessoa continua com o seu ego, a pessoa continua vivendo uma vida em pecado, mas o pastor, o líder, o crente não está preocupado com isso. Dentro da sua casa, dentro da sua família, o teu filho está fazendo o que quer, os teus filhos não mudam, não se transformam, não obedecem. Se não obedece a Deus, o que está fazendo, irmão? Se não obedece o pai e mãe, vai obedecer a Deus? Se não obedece o pai e a mãe, como que vai obedecer a Deus? Sabe o grande erro nosso hoje, da nossa geração? São poucos ainda. Eu sei que tem gente, aqui na igreja tem gente que faz isso. Os filhos não chamam mais o pai de senhor e de senhora. Os filhos não pedem mais a bênção para o pai e para a mãe. São poucos filhos que chegam para o pai e falam: Senhor, senhora, os pais não ensinam mais isso. E antes tinha esse respeito pelos pais. O que você falou aí? Vamos chamar o pai e mãe de você? Jamais, mano, era um tabefe bem dado. Sim, senhor. Sim, senhora. Fulano, senhor. Fulano, senhora. Vem cá. Vai dormir? Bença, mãe. Bença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Acabou isso, irmão. Acabou. E os filhos hoje estão aí, ó, como cheio de fermento. Tudo hipócritas, porque nós não estamos dando a eles o que eles precisam. Muitos estão sendo vítimas desse fermento dos fariseus, controlados, censurados, explorados, estão sendo explorados nas igrejas, financeiramente, dizendo que vai ser curado se trazer esse dinheiro, se pegar essa rosa, e o pessoal, os tontos, estão caindo. Por quê? Porque eles querem controlar a pessoa. Se você não vier 7 semanas, aí a pessoa não conseguiu. É porque eu faltei na quinta. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram: na última semana eu não consegui vir. Irmãos, que dó, né? Que dó. Tem aquele... Que dó! Que dó dessas pessoas que estão sendo escravizadas por essa mentalidade, né, de fariseu, que estão controlando as pessoas através de doutrinas demoníacas, carnais, que não tem nenhum princípio espiritual na palavra de Deus. Tais líderes são gananciosos, não pode trazer um avivamento para o povo. Esses líderes, irmãos, gananciosos, essas pessoas gananciosas, não poderão avivar-se, não poderão pregar o evangelho e não poderão transformar as pessoas avivadamente. Elas não estão recebendo o Espírito, recebe, mas chega uma hora, irmãos, que recebe uma cura, aí aquele Espírito vai crescendo, o Espírito Santo vai crescendo, a quem é muito dado é mais cobrado, e de repente ela explode porque ela não aguenta, porque ela não foi curada. A personalidade. A pessoa precisa ser curada. O odre, não se põe vinho novo, não se põe o Espírito Santo em odres velhos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.